professora na Faculdade de Enfermagem desde 1989, né? Meu contrato é do dia 1º de novembro de 1989 e sou enfermeira, formada também pela Universidade Federal de Goiás, pela mesma, né, faculdade onde hoje eu sou professora. Eu fiz o meu mestrado também na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Educação, então eu tenho mestrado em Educação. E eu só saí para fazer o doutorado, que eu fui fazer o doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP, em São Paulo. Então eu tenho meu doutorado em Saúde Pública e Epidemiologia. E nesse período de mestrado e doutorado eu já era professora na Faculdade de Enfermagem, né? Então, assim, uma apresentação rápida da minha vida, né, como professora iniciou pela própria faculdade, na minha formação na graduação, para onde eu voltei depois como professora. Né? Nessa época, 89, a senhora entrou como graduada ou mestre? Não, eu entrei como graduada. Na época era professora auxiliar, né? Que hoje é o professor substituto, que fica pouco tempo. Na época a carreira começava com professor auxiliar e depois você ia assistente, adjunto, né? Até hoje o que nós temos de titular, que antes era até adjunto 4 só, né? Titular faz pouco tempo que a carreira incorporou a figura do titular na carreira docente. Me fala um pouquinho, bom, a gente falou, já demarcamos essa data, né? 89, a introdução. Fala um pouquinho da sua vida antes da UFG, onde que nasceu, como é que era a sua vida antes? Bom, é voltar muito no tempo, né? Mas também é uma história que eu gosto de contar. Eu nasci em Jataí, aqui no oeste de Goiás, tá? Então eu nasci dia 2 de abril de 1961, lá em Jataí, e meu pai, ele era técnico de laboratório de bioquímica e radiologia, trabalhava em hospital. E minha mãe era enfermeira, ainda viva a mamãe, enfermeira, e também trabalhava no hospital, maior hospital da cidade, hospital municipal, né? E eu fiquei até os meus 14 anos de idade, eu fiquei em Jataí, né, estudando em Jataí, minha formação lá mesmo, em escolas públicas. E com 14 anos eu fui para Rio Verde, porque em Rio Verde moravam os meus avós, minha família, né, de classe socioeconômica, na época nem média, a gente era o médio baixo mesmo, vivíamos bem, mas com poucos recursos, e eu sou a terceira filha, nós somos 3 filhos, então os meus irmãos já tinham saído para estudar em Brasília, e na época ficava muito caro, e eu também saí, né, porque meus pais sustentavam os 2 filhos estudando em Brasília. E então a oportunidade que eu tinha de continuar meus estudos ou era ficando mesmo em Jataí, fazendo o curso técnico e continuando por lá, contabilidade normal, alguma coisa assim, ou ir para Rio Verde fazer o curso técnico de enfermagem na Escola Cruzeiro do Sul. E em Rio Verde moravam os meus avós paternos. Então, assim, existia essa possibilidade de eu não ficar em Jataí fazendo cursos que não me atraíam, eu queria algo na área da saúde. E então eu fui para Rio Verde, era uma escola que era uma escola paga, né? Por sinal, a mesma escola onde estudaram a minha mãe e 2 tias, que também são enfermeiras, né? A tia Zélia e a tia Dalgisa. Elas também estudaram na Escola de Enfermagem Cruzeiro do Sul, que é uma escola ligada à Missão Presbiteriana no Brasil. E eu também sou, né, presbiteriana. Então, quando eu fui para Rio Verde, por conta desse vínculo que nós temos com a Igreja Presbiteriana, eu consegui bolsa de estudo na Escola Cruzeiro do Sul, o que também facilitou para que eu estudasse lá, né?
Então ficava assim, as coisas se ajeitaram para que eu pudesse fazer o curso em Rio Verde, sem nem muita perspectiva do que ia fazer depois. As coisas a gente, mesmo, né, naquela idade, eu muito direcionada pelos meus pais, que me deram uma boa direção com certeza, né? Era a oportunidade e eu fui, né, fui atrás da oportunidade. Eu fiz o primeiro e o segundo ano em Rio Verde. No final do segundo ano, eu avaliei, por vários motivos, alguns acontecimentos pessoais comigo lá em Rio Verde, eu avaliei junto com os meus pais que eu não ia fazer o curso técnico, terminar o curso técnico e trabalhar como técnica de enfermagem, né? Na época as coisas já estavam um pouquinho modificadas na família e meus pais falaram, olha, se você pretende continuar e fazer faculdade, né? Então agora a gente já tem condição de te manter em Goiânia, né? Então eu não terminei o curso técnico e vim embora para Goiânia, tá? Para poder fazer o terceiro ano que me desse base para prestar o vestibular. Isso de ter feito 2 anos do curso técnico e numa escola fantástica, que é a Escola Cruzeiro do Sul, assim, né, mais do que essa questão histórica na minha família, né, era uma escola que tinha um curso técnico de enfermagem, assim, de uma qualidade muito grande, né, muito boa mesmo. E então eu tive a oportunidade de vivenciar o que era ser enfermeiro, né? Vendo enfermeiros trabalhando junto com enfermeiros, né? E vendo outros profissionais também da saúde, né? O pessoal de laboratório, médicos, fisioterapeutas, tudo dentro do ambiente hospitalar. Além do exemplo de casa, né? Da mãe enfermeira trabalhando em saúde pública, das tias, né? E aí eu vim para Goiânia para estudar, para fazer o terceiro ano aqui, para ter uma base mais sólida para conseguir passar no vestibular. E já vim decidida do que eu queria no vestibular, né? Que eu ia fazer o vestibular para enfermagem, né? Isso sem nenhum direcionamento de casa, não foi. O direcionamento talvez por essa herança, né? Assim, de ver o trabalho das tias, da mãe, e ver o quanto que eu poderia fazer sendo enfermeira, né? Então, aí fiz o terceiro ano aqui numa escola particular e passei no vestibular, então em 1979, 80, 81, 82. Isso, eu entrei na faculdade em 1979, que eu entrei na faculdade de enfermagem. E por conta da minha data de nascimento, né, que é em abril, eu entrei na faculdade, eu ainda não tinha completado, é só fazer as contas direitinho, 61, 1979... Eu estava bem jovem, né? Eu entrei bem jovem mesmo na faculdade, acho que com 18 anos, algo assim. Ou 18 anos incompletos, eu tinha 17 anos. Tá? E aí, quando eu terminei o curso de enfermagem, aí é aquela ideia, né? Agora eu vou fazer o quê? Porque se pensar isso em 1982 para hoje, as coisas eram muito diferentes, né? E as oportunidades de trabalho, para onde que eu ia, se eu ia trabalhar em hospital, fazer plantões, né? Não tinha nenhuma perspectiva de concurso público em lugar nenhum. E a minha tia Dalgisa, ela morava em Salvador, e morava só, e trabalhava na Fundação Chesf, lá em Salvador. E sempre morando sozinha, sempre para lá, né, para o lado da Bahia. E surgiu uma oportunidade que a Universidade Federal da Bahia tinha o curso de residência em enfermagem. E com a tia morando lá, né, a residência em enfermagem na Federal
né, na Universidade Federal. Tinha uma seleção, mas a tia falou, olha, se você prestar a seleção e passar, você tem onde morar, né? Tinha inclusive a possibilidade de uma bolsa para eu me manter como residente de enfermagem. Então, entre ficar aqui desempregada e ir para Bahia, eu fui embora para Bahia, né? Morar com a tia e fazer esse curso de residência. Que no final eu nem fiz na área, prestei a seleção, entrei, era em enfermagem cirúrgica, clínico-cirúrgica ou em saúde pública. Eu já gostava muito de saúde pública, mas assim, parece que a formação da gente nunca termina, né? Na época eu não conseguia definir muito bem os rumos que eu queria dar para a vida e por um direcionamento, por indicação e tudo mais, eu acabei fazendo a residência em enfermagem clínico-cirúrgica. E fiquei 1 ano em Salvador, que foi o ano de 1983. Eu fiquei 1 ano em Salvador fazendo essa residência. Que no final não teve bolsa nem nada, mas por estar morando com a tia, as coisas se tornaram viáveis, né? Mas eu não adaptei. Eu não adaptei, assim, morar em Salvador, sabe? Com estilo de vida, né? Eu não gostei. Desde o primeiro momento, assim, eu fiquei porque eu estava ganhando um curso, né? Eu fui selecionada e tudo, mas na minha cabeça era aquela coisa, eu vou voltar para Goiás, né? E teve até um concurso na época lá para o hospital, que era o hospital do INAMPS, né? Hospital Geral, e eu falei, eu não vou prestar, porque se eu prestar eu vou passar e eu vou ser obrigada a ficar aqui, porque como que eu volto desempregada largando o emprego federal, né? Então eu não vou nem prestar, sabe? E nem contei em casa que tinha um concurso nem nada, fiquei bem calada, sabe? E uma colega da residência prestou e passou em primeiro lugar. E ela ainda brincou, falou assim, ainda bem que você não prestou, que o primeiro lugar seria seu, né? E depois que a gente foi descobrir que o primeiro lugar podia escolher qualquer lugar do país para trabalhar. Mas a gente não sabia disso antes, eu não sabia nem ler edital, né? Bom, mas foi uma escolha, acho que foi a primeira coisa que eu fiz, assim, em termos... A segunda, né? Que a primeira foi escolher o curso de enfermagem. Nessa época foi assim não, eu quero voltar para Goiás, né? Então eu terminei a residência e voltei. Aí eu cheguei aqui logo no início do ano, ali para no máximo fevereiro, e desempregada, né? Com residência na federal e tal, mas desempregada. E fiquei vendo as possibilidades, o que eu ia fazer, que rumo que eu ia dar para a vida, né? Morando com os meus pais. Aí tinha tido um concurso aqui em Goiás para enfermeiro na rede estadual, para vários municípios no estado. E teve um município no estado, que foi em Santa Helena de Goiás, que não teve candidato, então a vaga ficou ociosa. E minha mãe era enfermeira da extinta OSEGO, Organização de Saúde do Estado de Goiás. E trabalhava direto com o superintendente, com o secretário, e ela ficou sabendo dessa vaga ociosa lá em Santa Helena. Então ela foi e conversou, né? Falou, olha, tá tendo essa vaga ociosa, nenhum candidato se dispôs, né, a ir para Santa Helena, vai ficar descoberto lá, com unidade de saúde que tinha que ser aberta para funcionar, ser enfermeiro. E eu sei que ela conversou e eles, olha, se ela estiver disposta a ir, né, ela pode ocupar a vaga, porque não tem nenhum candidato selecionado que se dispôs a ir para aquele lugar. E Santa Helena é próximo, né, uns 100 quilômetros, mais ou menos, 100 e poucos quilômetros daqui de Goiânia. Aí, então, eu fui para Santa Helena. Peguei minha malinha, né? E eu lembro bem de uma conversa com meu pai nessa época, que meu pai me chamou e me disse assim, olha filha, você não precisa ir, eu sei que você está muito preocupada porque você formou, fez uma residência e agora assim, né, não está trabalhando, não tem sua renda e tudo mais,
e preocupada de ser um peso para nós, né? Mas você pode ficar aqui até surgir alguma oportunidade para você em Goiânia, né? Procurar alguma coisa para você aqui, não precisa aceitar porque só por aceitar para não ficar desempregada. Então, assim, meu pai me deu a opção, né, de ir ou não ir, e que estava tudo bem se eu não quisesse ir, né? Mas eu achei que eu devia ir, que era uma oportunidade, né? E que não tinha problema nenhum eu ir trabalhar no interior. Que problema? Eu vim de lá, né? E eu peguei e fui para Rio Verde, para Santa Helena, tá? E eu comecei a trabalhar em Santa Helena, então, na unidade, chamava Unidade Mista de Santa Helena, era um hospital rural, tinha esse nome que era ligado, inclusive, à Fundação Rural. E depois do hospital, assim, depois do terreno do hospital, já era estrada e plantação de algodão. Na época, o município era algodão e cana-de-açúcar. Hoje já tem soja dominando para todo lado, milho, né? Mas na época era isso. O cultivo de algodão era muito forte também na época, lá em Santa Helena. E a unidade estava fechada há muito tempo, tinha um médico lotado para lá, 2 médicos lotados para lá, e eu tinha sido a segunda lotação para essa unidade, né? Para abrir a unidade e fazer funcionar, né? Então, eu digo assim que trabalhar em Santa Helena lá nessa época foi minha segunda faculdade, né? Porque eu fiquei 3 anos lá, 3 para 4 anos, e foi uma experiência fantástica, sabe? Assim, de aprendizado, aprender na prática, né? De ser enfermeira, sabe? De relações de trabalho, né? De montagem de equipe, de capacitação. E aí, com essa questão de trabalho mesmo, né, de movimento de trabalho, a cidade não tinha, por exemplo, nós precisávamos de auxiliares e técnicos de enfermagem para abrir o hospital. E a cidade não tinha, sabe, assim, tinha 2 hospitais, mais particulares, e o pessoal que trabalhava nesses hospitais eram pessoas assim que eles pegavam da limpeza e treinava, né, para trabalhar na enfermagem, né? Não tinha nem um mínimo de formação, sabe? Nem como auxiliares, né? E aí o médico que era que foi lotado, inclusive com o cargo de diretor, ele já tinha chamado algumas pessoas. A gente tinha conseguido uma técnica de enfermagem do município vizinho, Quirinópolis, e ele tinha chamado umas outras pessoas que trabalhavam nesses outros hospitais, mas com esse perfil, né? Sem nenhuma formação. E me entregou, olha, essa é a sua equipe, né? Essa é a sua equipe. Então eu tinha pessoal de enfermagem que trabalhava comigo de dia, e de noite ia para trabalhar na roça, sabe? Que tinha o corte de cana que funcionava noturno, tinha outros que trabalhavam à noite no hospital e de dia iam trabalhar na roça, fazer o que eles chamavam de ralear milho, que tem a plantação e depois você vai lá separar as mudas para não ficarem muitas mudas na mesma cova, né? Aprendi, inclusive, muita coisa nessa época da parte de agricultura, né? Então, com o trabalho, para a necessidade de que as coisas funcionassem e com aquela coisa, né, trazendo toda uma formação universitária do saber fazer, né, a ciência da enfermagem, o que é cuidar, né? E que não são atos mecânicos, são atos né, baseados em evidências científicas e tudo mais. Equipamentos parados no hospital, sabe? Autoclave parado, fechado, porque ninguém sabia manusear, né? E aí esse pessoal, né, que eu comentei, da enfermagem, usando para fazer esterilização de material todo o tempo estufas, né? Ou seja, tudo errado, sabe? E até a própria forma de armazenar,
sabe? As coisas contaminavam, enfim. A gente não tinha muitos problemas com relação à infecção, nada disso, porque o hospital era novo, então tudo muito novo, muito limpo, né? Do ponto de vista hospitalar, era limpo, né? Mas do ponto de vista de ambiente, era poeira, era insetos, enfim. E vivendo tudo isso, estando ali nesse movimento, né, de liderar a equipe, de fazer, né, prestar o cuidado de enfermagem e tudo mais, eu, assim, sempre despertando em mim a necessidade de que eu precisava de trabalhar com a formação, né, da minha equipe. Eu precisava, então eu fazia junto, eu ia, eu mostrava, eu corrigia, e logo no primeiro ano eu falei, gente, eu tenho que fazer mais do que isso, né? Então eu peguei e organizei um curso de capacitação, né? Eu não podia fazer nada além disso, né, como enfermeira, mas eu organizei um curso de capacitação para toda a equipe do hospital, desde a recepção, o pessoal auxiliar de administrativo, o pessoal da lavanderia, junto com a equipe de enfermagem. Aí separei os programas, eu fiz, né, aquela coisa, você costura a bola, chuta pro gol e defende, tá? E aí consegui um espaço numa escola municipal que me emprestaram a sala, e quem dava as aulas era eu mesma, quem montou o material fui eu mesma, né? Para capacitar, para, assim, desde o acolhimento, como é que a gente conversa com o paciente que está chegando, que está procurando assistência, como que você tem que atendê-lo, né? Preocupar de ficar fazendo ficha, enfim, tudo, né? Do acolhimento a chegar numa sala de parto e cuidar do bebê recém-nascido. Foram, parece que 180 horas de curso, a gente fazia isso à noite. E para eu dar o mínimo de formação, porque eu sentia que eu tinha esse dever, né? Bom, ali pelo meu terceiro ano em Santa Helena, e eu adorando trabalhar ali, aprendendo, e a gente corrigindo coisas e, né, construindo coisas. O diretor do hospital, uma pessoa muito aberta, muito amiga, né? Surgiu uma oportunidade aqui em Goiânia de fazer um curso de especialização em saúde pública. A Secretaria de Estado fez um convênio com a Fiocruz e eles outorgavam, né, o diploma de sanitarista, e vinham aqui junto com os professores da própria Universidade Federal de Goiás para esse curso de especialização. Então eram 15 dias de aulas teóricas e depois 15 dias de afastamento, de folga, né? Isso para possibilitar que as pessoas do trabalho pudessem fazer o curso. Mas era um curso voltado para as pessoas aqui em Goiânia. Só que, mais uma vez, minha mãe, que estava nativa, né, falou, olha, tem uma seleção, né, eu vou ver com o pessoal da organização do curso se você pode fazer a seleção. E aí a segunda etapa, se você for aprovada, você tem que conseguir a liberação lá do diretor do hospital para que 15 dias você fique aqui em Goiânia. Depois dos outros 15 dias você fica lá. Isso eram 6 meses assim. E falei, bom, isso deixa a casa arrumada, né? A equipe estava treinada, estava tudo funcionando bem e tal. E eu vou fazer o curso. Nessa época eu já sabia que eu gostava de saúde pública, porque lá era o que a gente fazia. Era unidade hospitalar, mas assim, hoje eu dou aula em vigilância e saúde e eu conto uma trajetória dentro da unidade hospitalar a respeito de como que é o movimento do meio ambiente e as doenças, com o que eu aprendi lá em Santa Helena, né? Bom, eu vim, prestei a seleção, passei
e o diretor liberou, eu vim fazer o curso. Então eu fiquei 6 meses, eu ia para Santa Helena, ficava 15 dias, vinha para Goiânia, não tinha custo, porque eu morava com os meus pais o tempo que eu ficava aqui, e eu fui fazer o curso de saúde pública. Nesse período, teve um médico que foi lotado lá em Santa Helena, ele está lá ainda, ginecologista e obstetra, e a esposa dele é enfermeira e minha contemporânea aqui na faculdade. E ele foi para Santa Helena e ela foi lotada na unidade também, né, na unidade onde eu trabalhava. E assim, já foi um grande avanço que eu pensar, assim, uma cidade que tinha uma enfermeira, que eu era a única enfermeira da cidade, agora as duas e na mesma unidade hospitalar, né? E eu, assim, fazendo curso de saúde pública e pensando em voltar para Santa Helena, e aí eu tinha uma colega, e eu ia fazer mais isso, mais aquilo, a gente podia fazer mais, e eu planejando a vida para voltar para Santa Helena, né? Aí, nesse período, terminando esse curso de saúde pública, surgiu uma vaga aqui em Goiânia na superintendência de como é que era? Eu esqueci era de atenção básica, acho que era superintendência de atenção SPAES, que a gente chamava na época, não está me fugindo a sigla agora. E para trabalhar na dermatologia sanitária, trabalhar com hanseníase. E como tinha uma enfermeira, agora já tinha a segunda enfermeira lá, né? E eu estava terminando o curso, aí quando surgiu essa vaga aqui, tá? Aí minha mãe me avisou, falou assim, olha, pede a sua transferência para cá, porque tem a vaga, né? Você é do quadro da secretaria, o diretor pode te liberar, porque agora tem outra enfermeira, ele não pode dizer que você está desfalcando lá, né? Enfim, as coisas deram certo. Eu pedi a liberação, eu vim assim, achando ruim, porque eu estava adorando morar lá. Mas a pergunta que minha mãe me fez na época foi, filha, onde você vai estar, né? Se você voltar para Santa Helena e perder essa oportunidade, onde que você vai estar, né? Daqui 5 anos? Você vai estar lá em Santa Helena. Porque as oportunidades em Santa Helena, você em Santa Helena chegou onde podia chegar, né? Ali você não vai ter outra oportunidade dentro de uns 5 anos. Isso era uma coisa óbvia, né? A gente conseguia enxergar dessa forma. A não ser que você queira pegar algum trabalho fora, dar plantão em hospital, né? Ou pegar alguma coisa em Rio Verde, que era bem próximo. Mas em Santa Helena você não vai ter outra oportunidade. E isso pesou muito para eu decidir vir para Goiânia, porque eu pensava assim, eu acho que eu posso ir além, né? Eu fiz muito, eu tenho muito para contribuir ainda em Santa Helena, mas eu acho que tem a colega pode assumir, tocar daqui para frente, ela também tem muito para contribuir e tal, e eu posso ir além. E aí vim embora para Goiânia. Aí aqui em Goiânia, fui trabalhar lá no departamento de dermatologia sanitária e fui designada para trabalhar com hanseníase, especificamente com reintegração psicossocial do paciente com hanseníase. Aí de novo, foi outro mundo que se abriu na minha frente, porque eu olhava, a gente pensa, né, hanseníase, você logo pensa doença, você fica pensando na clínica, e aí eu fui descobrir que sempre as concepções, elas são históricos-sociais, né, sempre. E, só que na graduação você estuda isso, mas eu acho que a gente não entende isso, a gente vai entender isso com a vida mesmo, sabe?
que essas construções não são construções individuais, né? E aí foi revelando na minha frente a questão da hanseníase, que meu pai, lá no interior, em Jataí, meu pai trabalhava na antiga Dinalepra. Então eu lembro do meu pai com os pacientes de hanseníase, que na época chamavam lepra, né? Do cuidado do meu pai, que meu pai colhia baciloscopia, dos casos, porque ele ia fazer busca ativa, ele buscava os casos lá no interior, mais interior ainda, né? E aquela história toda, sabe, assim, minha ascendência, agora eu trabalhando com, né, o mesmo tipo de pessoa doente, né? E aí me envolvi com o pessoal da colônia Santa Marta, tinha umas freiras, eu não lembro agora de qual denominação, e que elas vinham da Holanda. Então tinha sapataria, eu fui para Bauru fazer um curso de capacitação para aprender a trabalhar com as férulas, com um tipo de calçado, sabe? Aprendi a fazer sapato. Questão de prevenção de incapacidades, né, de reabilitação social. Bauru tem um hospital de referência. E olha outra coisa interessante, esse hospital onde eu fui fazer esse curso de capacitação, o nome é Hospital Lauro de Souza Lima. Assim, umas coisas, não tem nada de parentesco consanguíneo, mas tem um nome, né? Então, gente, Lauro de Souza Lima, tá? Existe até hoje lá, eles trabalham, tem vários cursos ainda e tudo mais. Eu sei que eu fiz esse curso, voltei e participei de vários cursos aqui em Goiânia, já como tutora, instrutora, né? Aconteceu até um fato, já que é memória, né? Eu estou trazendo várias coisas à memória aqui. A secretaria ofereceu um curso de capacitação e trouxe do interior, de vários locais do estado, médicos, enfermeiros para esse curso de capacitação. E eu fazia várias aulas, eu ministrava várias aulas nesse curso, não só da questão de reabilitação psicossocial e física, mas também da parte de epidemiologia, não da parte clínica, porque isso era muito voltado para o médico, né? Mas na parte de incapacidades físicas, de como reabilitar, tudo, era comigo. E eis que numa sala de aula, quem que está dentro da sala de aula? O médico que trabalhava com meu pai lá no interior, 1970, 1960, alguma coisa, né? E ele depois ligou para o meu pai, né, para dizer, falou assim, olha como é que é a vida, né? Meu pai chamava Laurindo, olha como é que é a vida, Laurindo. Hoje eu tive uma aula com uma menina, né, que eu peguei no colo, e ela estava lá, toda prosa, me ensinando, né? Eu aprendi muito com aquela menina hoje, né? E meu pai ficou todo orgulhoso, falou assim, olha, o doutor Joaquim estava assim, ele disse que ele se sentiu honrado, né, de ter aula com você, sabe? E então, assim, a minha formação como enfermeira e a minha forma de trabalhar desde o primeiro momento em Santa Helena, né, fazendo curso de capacitação, botando o pessoal do administrativo junto, o pessoal da lavanderia, a importância da questão de contaminação e roupa, junto com a enfermagem. Depois em Goiânia, né, você vai trabalhar com reabilitação psicossocial. Eu juntava com o pessoal do serviço social, com o pessoal da psicologia. Depois estou eu lá dando aula para médico, né? E eu achava isso tudo, como acho até hoje, muito natural, sabe? Que a minha profissão, eu enfermeira, né?
eu sou uma profissional da saúde, então eu tenho que trabalhar junto com os meus pares profissionais da saúde. Cada um tem a sua competência, a sua habilidade, né? E que quando a gente junta essas competências e habilidades, a gente beneficia um número enorme de pessoas e com uma assistência da melhor qualidade. Tem nessa minha forma de pensar e nas habilidades e competências que eu fui construindo, tem a responsabilidade da Faculdade de Enfermagem na minha formação primeira, né, dos meus professores, tem a responsabilidade da minha mãe, do meu pai, das minhas tias, do meu primeiro emprego, da minha residência, né? E aí eu estava muito satisfeita fazendo tudo isso e me movimentando no estado inteiro e fazendo cursos e tudo mais. Já tinha ali uns 3 para 4 anos que eu estava trabalhando na dermatologia sanitária e aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na Católica. Na época era a Universidade Católica, não era a PUC. Na Faculdade de Enfermagem. Abri um concurso, eu fui para esse concurso, era um concurso para saúde pública, né? Eu fui para esse concurso, era um concurso específico para saúde pública. Passei e comecei a dar aula lá, de saúde pública, de epidemiologia e tudo. E era uma disciplina que não tinha prática, assim, era prática só de laboratório, não tinha saída para campo, nada disso. E eu dei aula um semestre, no segundo semestre, no finalzinho do segundo semestre, abri um concurso público para professor auxiliar na Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Dedicação exclusiva. Então, eu tinha 2 empregos, secretaria estadual, né, como enfermeira na dermatologia sanitária, e na Universidade Católica. Trabalhava muito, sabe? Muito mesmo. Eu lembro que na época a Católica ainda tinha me feito uma exigência que eu precisava de ter licenciatura. E eu não tinha feito licenciatura durante a minha graduação. A gente podia optar entre bacharelado e licenciatura, e eu fiz só o bacharelado, não quis fazer licenciatura. E aí, quando eu assinei o contrato com a Católica, ela tinha a exigência que eu tinha que fazer. Então, eu voltei para a Federal, me matriculei na licenciatura e estava... Então, eu fazia o curso de licenciatura em enfermagem, trabalhava na secretaria e dava aula na PUC. Então, assim, era de manhã, de tarde, de noite, mas era jovem, né? Jovem aguenta... Você não precisa dormir, não precisa descansar. E aí surgiu essa oportunidade e eu fiquei toda balançada, pensando, gente, mas é dedicação exclusiva, eu vou ter que deixar a secretaria, né? E eu não quero ser uma enfermeza, eu quero ser enfermeira. E dedicação exclusiva significa que eu vou ser professora e vou ficar ali, é só aula, né? Eu via como que era o ritmo de trabalho dos professores, né? Mas é um emprego público federal, a secretaria na época atrasava salário demais, era uma confusão. E conversando com a minha mãe, filha, lá você vai ter uma carreira, na secretaria não tem carreira, você tá onde tá e é ali que você vai ficar. Você gosta do que faz, você vai fazer curso, você vai trabalhar, enfim, mas não tem uma carreira. Como professora você vai ter uma carreira. E é um emprego público federal, a gente nunca pode desprezar isso. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Falei, bom, vou prestar o concurso, deixa prestar o concurso e ver o que acontece. Passei em primeiro lugar. Isso foi em 1989. E logo em seguida eu fui chamada, né, para a Universidade Federal de Goiás.
Então, meu contrato é de 1º de novembro de 1989. Entrei como professora auxiliar. Muito bem, e aí começa uma carreira que tem uma longa data, né? Poderia falar um pouco primeiro assim, do entendimento, né, que a senhora tem sobre a relação do ensino, pesquisa e extensão, porque depois tem a FEM e tem a Liga de Hipertensão, né? Poderia começar a respeito dessa sua perspectiva, do seu entendimento Sim. sobre esse tripé e também aquele quarto pé que se chama gestão, administração, né, que é tão importante. As coisas, né, contar essa história está me fazendo muito bem. Quando eu assumi como professora auxiliar, eu fiquei assim, eu tive que fazer um rompimento, né, com a Católica, com a Secretaria Estadual, e não tinha jeito, tinha que romper, né? E dentro da universidade eu entrei como professora auxiliar. Professor auxiliar não tem cadeira, então é auxiliar, para onde manda você tem que ir. E isso assim me desestruturou muito, sabe? Porque começar a me colocar em clínica. E nessa época eu já sabia que eu não gostava de beira do leito. Eu brinco que eu não gosto daquela história do paciente na horizontal. Para mim ele tem que estar minimamente na vertical, sentado, tá? Assim, não que eu não saiba fazer, eu não, né? Na época eu tinha muito mais habilidade do que eu tenho hoje, mas eu não gostava daquilo. Por exemplo, diabetes, eu ficava pensando assim, eu não quero tratar de um paciente com o pé amputado, fazendo curativo de ferida de pé diabético. Eu quero que ele não tenha ferida. Eu quero que ele seja um diabético com a glicemia controlada e que ele não tenha ferida. Que ele não tenha problema de visão, que ele viva uma vida boa, apesar de ser diabético, né? Eu não quero olhar para o diabético e falar assim, você é diabético, você é doente. Não, você é diabético, tem uma doença que pode controlar e viver uma vida normal. E isso, na disciplina de clínica, era tratado o diabético doente, o hipertenso doente, o asmático doente, certo? E eu estava vindo uma experiência do paciente de hanseníase, que é uma doença crônica, porém transmissível, né? Que eu trabalhava na reabilitação psicossocial para ele voltar para a sociedade curado, sem sequela nenhuma que dissesse que um dia ele teve hanseníase, certo? Então, assim, eu não queria alguém doente, eu queria ser um profissional da saúde, tá? E essa ruptura, eu estava num conflito muito grande, muito grande. Nas primeiras semanas minhas, o aluno me falava, professor, eu arrepiava inteira. Quem? Eu? Porque eu não tinha formação de professora, certo? Formação nenhuma. Eu, né, fui dormir enfermeira, eu tinha experiência na Católica de 2 semestres e acordei professora universitária na Federal, que assim, o perfil é diferente do perfil, na época, de professor da Católica, sabe? Até porque na Católica a exigência de pesquisa, extensão, não era muito carregada. E na Federal você já entrava, né, com essa designação. Tanto é que dedicação exclusiva você tem tempo para pesquisa, ensino e extensão, né? E eu fui ver o que era isso, o que é pesquisa, o que é ensino, o que é extensão, né? Eu não estava entendendo nem o que era ser professora, né? Bom, e aí eu vim para dentro do hospital. Eu falei, eu tenho que achar um lugar que eu possa praticar. Me colocaram uma disciplina que é a enfermagem clínica. A enfermagem clínica é o paciente cardiopata, é o paciente com megaesôfago, é o paciente, enfim, né? Diabético, descompensado, é o paciente que infartou, tá? E a colega, que era professora da disciplina, que eu ia auxiliar, tinha sido a minha professora, né?
E ela tinha a disciplina toda arrumadinha, toda do jeitinho dela lá. E eu já cheguei e falei, mas não tá certo isso. Por exemplo, por que o nosso aluno não pode aprender a fazer um eletrocardiograma? Ele já pega o paciente infartado, mas ele não sabe fazer um eletrocardiograma, quanto mais ler um eletrocardiograma, né? E ele tem que saber isso. Mas não... Eu falei, não, mas eu sou professora auxiliar, eu posso ir, acompanhar ele. Mal sabia ela que nem eu sabia fazer eletrocardiograma também, tá? O paciente asmático, assim, o aluno tem que saber fazer espirometria. Também não sabia fazer espirometria. E aí ela deu uma brechazinha que se eu organizasse, que tudo bem, mas que eu ia ter que acompanhar os alunos. Aí eu fui atrás do pessoal do eletrocardiograma, do pessoal da espirometria, que eram técnicas de enfermagem que trabalhavam lá. E fui abrir o jogo. Falei, eu não sei fazer, eu quero que vocês me ensinem, né, para eu não passar muita vergonha. E aí eu vou trazer os alunos, eu vou ficar acompanhando os alunos, mas quem vai mostrar são vocês, né? E foi muito bom. Eu aprendi muito, né, com essas duas colegas técnicas de enfermagem. E eu levava os alunos, mas isso não durou muito tempo. Não durou muito tempo porque a professora queria que eu fosse com ela para a beira do leito, fazer discussão de caso clínico na beira do leito. Mas eu ia e lá estava eu discutindo prevenção de novo. Por que ele infartou? Por que isso? Entendeu? Bom, e a questão da falta da prática, aquele negócio estava me incomodando absurdamente, sabe? E então eu fui atrás de colegas dentro do Hospital das Clínicas, não colegas professores, mas colegas enfermeiros, para que eles assim me deixassem trabalhar junto com eles, né? Porque nada me impede, o hospital é da universidade, eu sou professora da universidade, então eu venho, né? E eu consegui um médico e uma enfermeira. Aninha, pode vir para cá, que foi para o ambulatório de endocrinologia, para diabetes. Aí eu comecei a movimentar lá e tentar fazer consulta de enfermagem, né, e modificar os formulários de registro das consultas, enfim. Até que um dia o médico era esposo de uma colega professora, Dr. Reinaldo. Dr. Reinaldo me chamou e disse para mim assim, Ana, tem um médico, colega nosso, que é professor, que está com umas ideias assim, parecidas com essas ideias suas que você quer fazer aqui, né? Eu acho que você dá certinho com ele. Vai lá conversar com ele no primeiro andar, lá perto da clínica médica. Chama Paulo César. Ele é cardiologista, ele está com umas ideias lá, parece com essas coisas que você está querendo fazer aqui, tá? Aí eu fui lá, bati na porta, era uma salinha, bem um cubículozinho, estava lá o Paulo sentado lá, tinha uma secretária. Aí eu me apresentei, contei mais ou menos a história, falei que eu estava muito interessada em praticar, fazer alguma coisa, né? Porque eu não entendia, assim, como que eu ia fazer extensão universitária, como que eu ia praticar, né? Levar o meu aluno só na atividade da disciplina. E aí o Paulo me contou de um sonho dele, que ele estava tentando organizar, que ele tinha conseguido aquela sala e aquela secretária, que ele tinha visto um modelo de liga acadêmica que envolvia os alunos, né, no atendimento dos pacientes, aí discutia o caso clínico, ao mesmo tempo que atendia, ensinava, né? Então, assim, você estava atendendo, você estava fazendo extensão, aí você estava ensinando, e a gente podia pegar aqueles dados daqueles pacientes, analisar, podia publicar casos clínicos, né? E que tinha muita coisa que a enfermagem podia contribuir. Eu lembro que Paulo César me deu um monte de separata de artigos desse tamanho assim, de material de leitura, tudo em inglês. Eu brinquei com ele muito sobre isso depois, anos depois, sabe? Que ele não perguntou se eu lia em inglês. E claro que eu não lia. Eu tinha feito inglês instrumental para passar no vestibular, né? Mas eu também não
falei nada, eu peguei, falei, eu vou ler sim esse material, né? Peguei o material, levei para casa, tá? E fez, está pensando que vai me afugentar? Tá muito enganado. Não me conhece ainda, tá? E eu sentei, outros tempos, sem internet, sem tradutor, nada disso, um bom dicionário do lado, e eu sentei e fiquei o final de semana destrinchando aquilo, lendo tudo aquilo e entendendo, né? Era tudo material sobre hipertensão, sobre questão de ambulatório, sobre tratar a hipertensão, evitar infarto, a questão de adesão ao tratamento, que é exatamente onde a enfermagem tem a maior pegada, né? E questão de organização de serviço e coisas que ele tinha pego em viagem que ele tinha feito aos Estados Unidos. E eu sei que na segunda-feira eu voltei com o material debaixo do braço e falei para ele, tamo junto, né? E por isso que eu marco a data da liga junto com a minha data de entrada na universidade como professora, né? Porque foi praticamente na mesma semana, né, de eu começar a trabalhar, que eu já estava lá dentro do hospital e eu estava, né, procurando o Dr. Reinaldo e a enfermagem, e que eu cheguei até o Paulo César, né? E tudo que nós construímos, e aí é nós daqui para frente, não sou eu, né? Já não era eu sozinha, porque tenho mãe, pai, tias, mas onde a história da Faculdade de Enfermagem, da Liga, se funde, é exatamente quando, né, você me diz assim, como que eu entendo essa questão dessa indissociabilidade desse tripé, que não é mais um tripé, né? Mas como que eu entendo essa indissociabilidade? Eu já entendi assim, desde esse primeiro momento, e a gente foi trabalhando e foi fazendo acontecer, né? Inicialmente, assim, a primeira ideia era chamar os profissionais que trabalhavam no Hospital das Clínicas para fazerem uma avaliação. Aí a gente media a pressão do jeito correto. Aí eu levava o aluno ia, sentava, a gente ensinava, aí o Paulo César, aí o aluno de enfermagem, o aluno de nutrição, aí logo foi mais uma professora da nutrição, né? A gente foi integrando unidades acadêmicas. Então, assim, a indissociabilidade não é que ela é possível, ela é inegável se você quer trabalhar numa universidade como o nome explica, né? Porque é onde você consegue gerar um conhecimento, aplicar esse conhecimento. Então, a geração do conhecimento, né, pela pesquisa, pela investigação, aí você aplica esse conhecimento e na aplicação desse conhecimento você tem o ensino, né? Porque você está junto com o aluno ali fazendo e você está assistindo, né? Então, no momento que eu estou assistindo o meu paciente, certo? No momento que eu estou no consultório, que eu tenho um aluno, ou que eu estou fazendo uma preceptoria, que o meu aluno está assistindo e eu estou acompanhando o meu aluno, as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Tudo no mesmo momento. Eu não tô, agora eu estou fazendo extensão, não, agora eu vou fazer ensino, não, agora, não, é ao mesmo tempo, né? Vou dar um exemplo de hoje. Nós acabamos de receber um aparelho que é uma linha de pesquisa inovadora, que é de avaliação da pressão intracraniana de forma não invasiva. Nós já tínhamos um aparelho e recebemos outro hoje, e eu tenho um mestrando, que é lá da Faculdade de Enfermagem, que é o responsável pelo laboratório, chama PIC, ele é o responsável pelo laboratório da PIC. E eu fiz esse exame outro dia, porque eu fui diagnosticada hipertensa há pouco mais de 2 meses, e eu tinha feito um exame aqui, que é uma medida residencial da pressão arterial, e eu tinha esquecido disso, e acontece que todo mundo que faz medida residencial da pressão aqui conosco na Liga tem que fazer avaliação da PIC. É uma avaliação casada, tá?
e eu não tinha feito a PIC. Aí, como esse meu aluno é o responsável pelo laboratório, ele identificou, ele estava passando a lista dos exames que foram feitos no período, e aí ele chegou e falou: professora, tem uma paciente que fez a medida residencial e não fez a PIC, e é você. Então nós precisamos de fazer a sua avaliação. Aí, isso há umas 3, 4 semanas atrás. Aí eu fui fazer o exame com ele. E o resultado não foi muito bom, assim, deu um valor muito acima da média. Eu vi que ele ficou preocupado, né? Bom, isso foi para um banco de dados, e aí a semana passada eu puxei os dados, mais de 200 pacientes desse banco, e falei: eu vou fazer uma avaliação prévia, que a gente está precisando de saber como é que está o comportamento, que é uma linha inovadora, né? A gente ainda não pode publicar nada por conta, a gente ainda está tramitando o regulatório bioético, mas como é um banco de serviço, né? É a parte da extensão, certo? E isso já está cadastrado como projeto de extensão, eu posso fazer uma avaliação de serviço. E aí a gente está olhando esses dados, quer dizer, isso está gerando, a gente já falou com o nosso parceiro nessa construção teórica aí, né? Que não está aqui em Goiânia, que está em outra cidade. E aí quando foi hoje, o Matheus chegou para mim e disse assim que chegou um novo equipamento, é igual ao anterior, mas é mais um equipamento, e que ele precisava de fazer a validação do equipamento, né, de ver se estava tudo bem, se eu me importava de repetir o exame. Na verdade é porque ele estava preocupado com o primeiro exame que tinha sido feito, né? E aí nós refizemos o exame hoje, tá? Tô até com o resultado ali. E aí nós refizemos o exame, eu falei: professora, eu fiquei muito satisfeita porque o seu exame hoje está muito melhor do que o primeiro, né? A gente tem que ver. E eu estava pensando, e aí ele começou a discutir, sabe, método de pesquisa comigo. E nisso chegou um aluno do primeiro ano de medicina. Quem é a professora Ana Luísa? Sou eu, antes de fazer o exame. Porque eu queria falar com a senhora a respeito de possibilidade de eu vir, né, aqui para a Liga de Hipertensão. Falei: olha, eu vou começar o exame agora. Se você quiser assistir, você pode assistir. Você senta aí, o Matheus vai te explicar o que é o exame. E aí, então, eu, professora Ana Luísa, estava repetindo o exame, eu era paciente, mas eu era professora do Matheus. O Matheus estava fazendo o exame em mim, como mestrando e responsável pelo laboratório, e o Matheus fez toda a explanação do exame, inclusive a parte teórica, para um aluno do primeiro ano de medicina. Em um momento, isso em 15 minutos dentro de um laboratório aqui da Liga, sabe? Então isso assim, isso me encanta, né? E essa construção da Liga de Hipertensão Arterial, que acabou, o nome ficou, hoje nós não somos só uma liga acadêmica, né? Hoje ficou o nome Liga de Hipertensão Arterial, mas hoje nós somos uma unidade, não uma unidade acadêmica, mas uma unidade ou um departamento de hipertensão arterial que integra a Faculdade de Enfermagem, a Faculdade de Medicina, o Hospital das Clínicas, Faculdade de Educação Física e Dança. Essa integração está levando à formatação da Liga como um NIP, um núcleo interdisciplinar de pesquisa, ensino e extensão, que é uma resolução do CONSUNE de 2021. Nós estamos terminando de organizar os documentos para passar pela aprovação do CONSUNE, para a Liga passar a ser um NIP, dada essa configuração de integração interunidades, né? E, assim, até onde, né, faculdade de enfermagem, onde começa a Liga, não dá para separar, sabe? Eu fico o tempo todo na Liga por questão de espaço físico, né, de organização de trabalho e tudo mais. A FEM hoje tem muitos professores, o que é excelente,
mas nosso espaço físico não foi ampliado, então, assim, não tem por que eu ficar, né, guerreando por espaço se eu tenho um espaço onde eu posso deixar que outros professores que estão chegando fiquem melhor acomodados. Então, eu fico no espaço físico da Liga, porque foi uma construção, né, que eu participei ao longo desses. A gente está vivendo o 34º ano de existência da Liga, né? E se eu não estou fazendo conta errada, acho que não. Então, assim, a Liga, ela é da Universidade Federal de Goiás, mas integra a Liga a Faculdade de Enfermagem, né? Hoje sou eu, a professora Valéria Pagotto, a professora Cíntia. Nós temos total apoio do Conselho Diretor da Faculdade de Enfermagem, a diretora, né? A Faculdade de Medicina com o professor Weimar, professor Sandro. Tem na Faculdade de Educação Física e Dança, professor Paulo Gentil, professora Juliana. Então, assim, eu hoje trabalho na coordenação da Liga junto com o professor Weimar, né? O professor Paulo aposentou em 2019 e eu já podia estar aposentada também, mas eu acho que eu ainda tenho condição de trabalho, eu ainda estou conseguindo entregar bons produtos, e enquanto eu tiver nessa percepção, né, eu tenho um acordo com o Weimar, meu colega, né, aqui na coordenação da Liga, que enquanto eu não estiver atrapalhando, ele vai deixando eu ficar aqui, né? O dia que você sentir assim que eu estou muito atrapalhada, sabe, que eu não estou contribuindo, né, que eu espero perceber isso antes de qualquer pessoa e me afastar, né? Claro que eu já estou pensando na aposentadoria, eu sei que a gente chega esse momento para todos, né? Mas eu quero fazer isso com a mesma alegria que eu fiz na entrada, né, com a menor ruptura possível, porque eu sei que tem um legado importante, né? Por isso que eu te agradeci logo no começo da conversa, que lembrar de todas essas coisas me faz ser grata, né? Me faz ser grata por pensar que o meu trabalho, né? O meu trabalho, ele, numa concepção bem marxista mesmo, o meu trabalho transformou vidas e transformou muito da realidade. Basta olhar quem nós éramos e quem nós somos hoje. Muito bem. Bom, uma bela abordagem, né, sobre a concepção dessas divisões e das aproximações que tem entre ensino, pesquisa e extensão e administração também. Mas eu gostaria, se a senhora pudesse fazer, no mínimo, um destaque por um desses temas, começando pelo ensino e chegando na administração, porque a senhora também fez parte da gestão superior, né? Exatamente. Agora que você falou, eu estou aqui, gente, eu pulei um pedaço aí, né? Bom, na parte de ensino, eu acho que a graduação sempre me encanta muito, eu gosto muito de trabalhar com os jovens que estão chegando ali. Então, mas eu acho que um destaque muito importante, isso para a universidade como um todo e para a FEM principalmente, foi a chegada da pós-graduação em estrito sensu, né? E mestrado e doutorado, hoje um programa nota 5 na CAPES, isso tem guerreiras ali, né? Então eu acho que a minha contribuição para esse programa é com a minha produção científica, a orientação de alunos, eu procuro, né, estar contribuindo dessa forma. Esse, para mim, é o meu grande destaque no ensino. Na pesquisa, eu tenho que puxar para a Liga novamente, porque a minha linha de pesquisa é onde eu trabalho com epidemiologia, trabalho com doenças crônicas e diagnósticos de enfermagem, é tudo aqui dentro, né? A parte de extensão também é a Liga, mas na parte de gestão, que eu não sei bem por que eu cometi esse hiato aí, né?
realmente, quando eu fui fazer o doutorado, que eu saí para o doutorado em 1994, 95, acho que 94. Eu fui fazer em São Paulo. Quando eu estava já no finalzinho do doutorado, ali para 1999, estava tudo, faltava defender. Eu fui convidada pelo professor José Luiz Domingues, falecido recentemente. Ele era o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da universidade. E o professor José Luiz me convidou para ser a coordenadora geral da pós-graduação. Eu lembro que na época eu falei, professor, mas eu nem terminei meu doutorado ainda. Ele falou, não, mas isso é só um ritual de passagem agora. Você, só vai defender e já é doutora. Então, isso é um ritual de passagem. Ele tinha sido meu orientador no mestrado, certo? E o meu mestrado foi sobre extensão universitária. Eu fiz a concepção histórica da extensão universitária no Brasil, do Brasil colônia à era Collor. Tá? Tem até um livro publicado, que por sinal ainda está sendo vendido. Tá? E aí, então o professor José Luiz me conhecia, né, dessa época. Eu trabalhei com materialismo histórico, dialético, foi um aprendizado fantástico no mestrado. E ele se tornou não mais o meu orientador, mas o meu mentor de vida, né? Eu não podia negar, então, esse pedido dele e eu assumi, então, a coordenação da pós-graduação da universidade. Que, na época, nós tínhamos na Universidade Federal 2 doutorados e 4 mestrados. Era um doutorado na geografia, um na agronomia, e os mestrados nos mesmos lugares, e tinha um mestrado na Faculdade de Educação, e eu não lembro mais onde era o outro. Eram 4 mestrados e 2 doutorados, algo assim. Devo estar errando alguma coisa de número, mas era bem pequeno. E o forte era a Lato Sensu, né, os cursos de especialização, que era para eu tentar organizar e tal, e dinamizar a questão da pós-graduação em stricto sensu. E aí, num período mais ou menos de 6 meses, o professor José Luiz iniciou um movimento como pró-reitor para que a gente fosse criado um programa de pós-graduação pensando na formação do pessoal da Faculdade de Medicina, os médicos, professores, que têm muita dificuldade de se afastarem, né, para fazer as suas qualificações, e outros locais também, como o pessoal da farmácia, como o pessoal de ciências sociais. Eu sei que eram 4 áreas, e ele me designou, né, como coordenadora, para coordenar as negociações num consórcio com a UNB e a UFMS para trazer o programa Ciências da Saúde em consórcio com a UNB aqui para a Universidade Federal de Goiás. Então eu iniciei isso em 1999, 2000, né, junto com o professor José Luiz. Eu estava nessa atividade quando a professora Milka me chamou e me convidou para assumir um cargo que tinha vagado, que era de pró-reitora de Extensão e Cultura. E então eu deixei a coordenação de pós-graduação com o professor José Luiz e assumi a pró-reitoria de Extensão e Cultura. Só que aí a professora Milka pegou e disse que a minha tarefa na construção desse programa de pós-graduação eu ia carregar comigo, tá? E eu tinha mais uma tarefa além dessa, como pró-reitora de Extensão e Cultura, que era de trazer educação à distância para dentro da Universidade Federal de Goiás. Que na época, você pensa isso ali nos anos 2000, parece pouco tempo, mas não é. É quase um século quando a gente pensa em tecnologia, sabe? E, bom, então
fui com a pouca experiência na coordenação de pós, na construção desse consórcio para um programa de pós-graduação, eu me uni com a decana de extensão da UNB para consorciar a educação à distância para a Universidade Federal de Goiás, junto com a UNB e com outras universidades do Centro-Oeste. A gente criou, na época, com o Fórum de Pró-Reitores de Extensão da região Centro-Oeste, nós criamos o Univirceo, que era a Universidade Virtual do Centro-Oeste, que foi o embrião da Universidade Brasileira Aberta, que hoje é dentro do portal da CAPES, né? Depois teve a Univir-BR, que era a Universidade Virtual do Brasil, que hoje é a Universidade Virtual Brasileira, né? O VB, uma coisa assim. Enfim, e não tínhamos nada, era criar a partir da semente, a partir da ideia, tá? Mas com o apoio da professora Milka, né, na reitoria. Então, meu trabalho como pró-reitora, eu fui pró-reitora de 2000 a 2005. Eu entrei na pró-reitoria final de 1999 e fui pró-reitora até 2005, quando terminou o segundo mandato da professora Milka, né? E nesse tempo foi criado, assim, fazendo os destaques, né? Foi estabelecido esse consórcio com a UNB, que hoje, né, é o programa Ciências da Saúde, programa de pós-graduação estrito sensu, Ciências da Saúde, mestrado e doutorado, que é um dos maiores programas de pós-graduação do país. Nós temos mais de 500 alunos no programa, mais de 60 professores, é um programa enorme, né? Eu sou professora lá, assim como sou professora na FEM também. É um programa sediado na Faculdade de Medicina, que tem como característica básica aquilo que eu sempre gostei de fazer. Ele é multiprofissional e transdisciplinar. Então, assim, a gente tem aluno da musicoterapia, a gente tem aluno da Faculdade de Direito, da Arquitetura, da Medicina, da Engenharia, sabe, da enfermagem, da fisioterapia, e tem aluno que vem de todos os lugares, né? E o outro destaque é a questão da educação à distância, que hoje é essa facilidade, né, para se fazer, todo mundo faz, e a pandemia obrigou todo mundo a aprender a fazer coisas que não fazia também. Mas a semente foi lançada nessa época, sabe? Coisas que às vezes até ocultas, né, aos olhos de muitos, mas que estão aí para trazer a evidência que o primeiro passo foi dado no rumo certo. Muito bem. Professora, a gente tem a história do anel, né, da sua tia Adalgisa. Gisa, isso. Ele está aí? Está aqui. Uma mostradinha aqui para a câmera. A tia me entregou esse anel, ela já tinha aposentado. A tia Adalgisa também cursou lá na Cruzeiro do Sul. Depois ela foi para o Pérola Byton, em São Paulo. E depois ela foi para a Bahia, Fundação Chesf, e fez a vida lá, né? E a tia, muito querida, a tia Adalgisa. A tia Adalgisa é outro exemplo de enfermeira, cada uma num setor, né? Tia Adalgisa, tia Zélia em Mineiros, minha mãe. Tem uma outra tia pro lado de pai, que é tia Dulce, né? E ela me entregou esse anel. Eu falei, tia, mas depois eu vou passar para quem? Ela falou, fica com você. Mas outro dia eu descobri que esse anel, primeiro que ele representa muito para mim, muito mesmo. Tá até tortinho aqui que eu não tiro ele do dedo. Eu tenho uma prima, né,
que fez a faculdade de enfermagem lá em Jataí. E hoje ela mora aqui em Goiânia, trabalha no Einstein. E acho que ela ainda não sabe disso, mas esse anel vai ser dela, né? Eu vou entregar esse legado para ela. Ela se chama Jade, né? Qual é o momento da entrega? Qual é o momento da passagem? Ela acabou de ser mãe, sabe? Nasceu a Mariana. E eu estou programando de ir lá visitá-la. Eu vou levar um presente para Mariana, mas o presente da mãe da Mariana vai ser a entrega do anel. Muito bem, já tem para quem passar. Já. Isso para mim tem muito significado, porque eu sei que a Jade vai... A Jade já recebeu, tinha um estetoscópio Littmann, que a tia tinha me dado também. E eu guardei esse estetoscópio muito tempo, sabe? E usava ele, inclusive, aqui na Liga. Tava na caixinha, com as olivas dentro do saquinho, tudo. E eu chamei a Jade um dia, eu falei, Jade, tem um estetoscópio Littmann da tia Dalgisa, e eu quero te dar ele. Ela falou, já posso ir buscar? Então eu sei que ela vai entender. Dos artefatos, das materialidades que compõem a vida da enfermagem, dessa bonita profissão, o jaleco é uma referência? O jaleco é uma referência. A senhora pode pegar o seu jaleco aí? E esse aqui, então, ele tem muito significado. Você pode ver que ele é azul, né? Esse jaleco tá quase que virando um troféu, sabe? Ele tem a bordadinho a Liga, né? A marca da Liga. Aqui é o nosso selo, essa nova marca da Liga que a gente mudou em 2020, e nós fazemos parte da Sociedade Europeia de Hipertensão. Então, esse selo é o selo que nos remete lá para a Hypertension Excellence Center. Aqui é a marca da nossa universidade, né? E a escolha da cor é porque é a escolha da Liga. Você pode ver que as paredes, né? A gente tem a opção pela cor azul. É por gostar da cor azul mesmo, sabe? E a marca, né? A marca da UFG, ela tem esse tom de azul aqui, então assim, a gente não teve muita significado azul, é por gostar, tanto o Weimar quanto eu. E aí quando a gente foi mandar fazer os jalecos para a equipe, isso em 2020, e eu andei muito atrás de um tecido azul, que geralmente era branco, né? E aí hoje é assim, que dia que eu vou ganhar o meu jaleco azul? Porque tem que fazer por merecer. Tem que fazer por merecer. E a gente mandou fazer as camisetas também, porque os estagiários, né, os bolsistas, eles usam as camisetas. Mas quem ganha o jaleco azul entende que é como se tivesse assim, passado de nível. Sabe? Muito bem. Geralmente ele fica na cadeira aqui porque eu não tô fazendo ambulatório, né? O pessoal da enfermagem é muito rigoroso com o uso do jaleco. Então, assim, o jaleco não fica... Aqui ele está mais como um blazer do que propriamente um jaleco, certo? Porque no ambulatório aí eu boto o jaleco do ambulatório, fechadinho e tudo, né? Aqui ele está mais com esse símbolo mesmo do que propriamente com a questão de jaleco. Muito bem. Professora, doutora, enfermeira, Ana Luísa Lima. O que significa a enfermagem para a senhora? O que é a enfermagem? Porque tem em que pese a senhora falar que não foi uma referência muito direta a sua entrada por conta da sua família, mas o que lhe emociona, o que lhe toca, o que faz na enfermagem ela fazer sentido para a sua vida? Cuidar. Eu gosto de cuidar. E para mim a enfermagem é o grande diferencial de ser enfermeira e não outra profissão, mesmo na área da saúde, né?
na enfermagem as minhas possibilidades de cuidar são inúmeras. Eu posso cuidar antes de adoecer, eu posso cuidar da criança, eu posso cuidar do idoso, eu posso cuidar cuidados paliativos. Então, assim, é uma profissão que eu posso cuidar sendo gestora, cuidar para que as coisas funcionem, né? Cuidar das relações. E muitas vezes o cuidar, ele substitui o curar, porque existem situações que não tem cura, mas tem cuidado. A própria hipertensão é um exemplo. A gente não cura, mas a gente cuida, né? A morte, você não tem como evitar nem como curar da morte. O envelhecimento, você não tem como evitar o envelhecimento, mas você tem como cuidar do idoso, cuidar do velho, né? Você não tem como curar uma diabetes, né? Mas você tem como cuidar para que ele tenha uma vida boa, uma vida normal. E assim, são tantos caminhos que a enfermagem permite, sabe? Na área da pesquisa, na área da gestão, na área do ensino, na assistência, sabe? Basta ver o quanto de enfermeiro você tem espalhado por cargos, sabe? Nós temos aqui em Goiás, na Superintendência de Vigilância, temos 2 enfermeiras, 3, vou lembrando aqui, vai me vindo mais nomes, né? Que são enfermeiras e que estão ali cuidando da saúde da população, sabe? Cuidando com vacina, cuidando que a rede de frios funcione, certo? Então, para mim, enfermagem, quando a gente diz que ela não é uma arte somente, mas ela é a ciência e a arte do cuidar, que a gente faz esse cuidado baseado em evidência científica. Eu não vou cuidando de qualquer jeito, né? Eu cuido. Minha mãe está em cuidados paliativos e eu estava conversando com a cuidadora um dia desses e a cuidadora dizendo assim: não, porque eu aumentei a hidratação dela. Eu falei: mãe, você não pode aumentar a hidratação dela porque ela tem insuficiência cardíaca e você não pode sobrecarregar o coração dela, né? E aí fui explicar o porquê. E 2, 3 dias depois, uma outra cuidadora disse para mim assim: o que você falou para fulana? Porque ela veio me dar uma aula sobre insuficiência cardíaca. Então, assim, ela é uma cuidadora, né? A formação dela é como cuidadora, mas eu sou enfermeira. Então, o cuidar que eu faço, ele tem base científica, né? Então, eu cuido da minha mãe hoje através de outras mãos, mas o meu cuidado, né? Eu não tenho como curar nem como tirar minha mãe daquela condição, mas eu tenho como cuidar, porque eu sou enfermeira. Quais são os benefícios? Aí a senhora pode falar não só no seu aspecto mais pessoal, mas porque a senhora vem de uma família de enfermeiras, né? Quais são os benefícios que se tem sendo enfermeira? Bom, eu acho que a gente tem uma visão de mundo bem ampliada e eu colocaria isso como um benefício, sabe? Eu não percebo a mesma forma de olhar o mundo, por exemplo, nos meus irmãos que são engenheiros. Então, eles entram no hospital, eles acompanham, mas tudo é assustador para eles, certo? Se eles veem um acidente, assim, ficam sem ação, né?
por conta de um acidente. Às vezes até com os próprios filhos, eles, né, se inibem sem saber o que fazer, porque ou alguém diz uma coisa, acredita no que alguém disse, ou lê qualquer bobagem na internet e acredita naquilo. Por falta dessa... Eu acho que eu colocaria que esse é o grande benefício, sabe? A formação do enfermeiro permite a ele essa visão de mundo ampliada. Ampliada mesmo, ampliada para o que é diverso, ampliada para o que é diferente, para o que pode ser feito, para o que pode ser mudado, sabe? Sem correr risco de exageros, mas eu acho que a gente tem superpoderes. Professora, e quais são os custos de ser enfermeira? Qual é o preço que se paga por optar por essa profissão? Bom, as coisas não têm só um lado, né? Eu vou falar de um custo que eu coloco isso numa questão sociocultural, que ao longo desses meus anos de vida eu percebo muita mudança, mas ainda persiste muito como custo, né, como ônus mesmo para a enfermagem, uma desvalorização da categoria, que é muito estudada por alguns teóricos. Isso é porque tem nível médio, se não tivesse, se o enfermeiro fosse só de nível superior. Eu acho que não, eu acho que o nível médio é importante que tenha, né? Outros cursos que não tinham estão querendo ter, como veterinária, está tendo curso técnico de veterinária, né? E por aí vai. Essa desvalorização pela enfermagem por aqueles que não conseguem enxergar, né, a enfermagem como a enfermagem é, sabe? E nisso, né, vendo isso como um ônus, eu vejo isso como uma obrigação de nós, profissionais da enfermagem, e pelo menos tentei agir assim toda a minha vida e continuo fazendo isso, que a gente tem que mostrar competência, sabedoria, tá? Para que as pessoas, conhecendo o que o enfermeiro é e faz, eles vão, aos poucos, isso vai sendo desconstruído, sabe? Para que a gente não tenha que ficar ouvindo, eu não ouço isso mais, claro, na minha idade não ia ouvir mesmo, mas para que aqueles que estão chegando não ouçam, né? Nossa, você poderia estar fazendo medicina, né? Sim, eu ouvi isso quando eu escolhi a enfermagem, né? Sim, mas eu não quero fazer medicina, eu não quero curar, eu quero cuidar, né? Eu não quero, assim, saber que remédio que eu dou. Eu quero saber que remédio que eu dou, o que esse remédio faz, mas eu quero saber dar o remédio também, né? Eu quero saber como que ele está, eu quero acompanhar, eu quero cuidar, eu quero estar presente. E como eu disse, no curso técnico eu tive essa oportunidade de ver que a enfermagem estava presente, né? Então eu acho que esse ônus aí, esse custo de ser enfermeiro, passa muito por essas questões, sabe? Mas são questões que podem ser desconstruídas, né? Nas certezas, na medida que as certezas são maiores do que as dúvidas. E a gente está tendo um exemplo muito bonito hoje mesmo, lá no Espaço das Profissões. A sala da enfermagem está lotada o tempo todo. Eu estou acompanhando, que estão me mandando fotos, e eu acabei de ler uma mensagem mais cedo de uma colega dizendo: olha o que me mandaram de outra sala, que eu não sei de quem, mas assim, outra pessoa mandou uma mensagem assim: a sala da enfermagem está tão concorrida, está tão lotada de gente, que eu fui lá ver. E olha, se eu tivesse que escolher meu curso hoje, eu ia escolher enfermagem. Então, assim, eu acho que passa por isso, sabe? Da gente mostrar mais tudo isso que nós somos. Bom, são várias as suas contribuições
né? Já fez um arrazoado aqui no ensino, pesquisa, na administração, na extensão. Mas assim, o que talvez seja o destaque? Como que a senhora gostaria de ser lembrada? Se pudesse, claro, tem uma diversidade, né? Mas se pudesse escolher algo assim, qual seria o destaque? Difícil essa pergunta. Como professora, Ana Luísa, hoje quando fala professora, aquele susto que eu levava, hoje eu me sinto muito honrada. Então, eu chego nos lugares e eu não tive filhos, né? Eu não me casei, não tive filhos, e hoje eu chego nos lugares e eu estava acompanhando um tio numa UTI, e aí de repente eu ali num momento difícil para mim e estava sozinha, eu escutei professora, que eu virei, era uma aluna, né? Aí ela disse, chegou perto, né? E foi: a senhora pode deixar que a gente está cuidando dele. Aí eu fiquei pensando, eu não tive filhos, mas eu tenho alunos. Depois entrou em cuidados paliativos e eu escutei: professora, outra aluna, eu sou da comissão de cuidados paliativos e eu quero ajudar a senhora. Então, se eu for lembrada como aquela professora que participou da minha formação, que me fez chegar... Estive em Jataí o último final de semana e escutei lá: professora, eu estou aqui por sua causa, né? Criaram um prêmio lá em Jataí com o nome da minha mãe, para os profissionais de enfermagem de destaque. Eu fui lá. E aí me pediram para fazer um breve memorial da minha mãe. E aí eu falei rapidamente, né, homenageada na mamãe, o que muito me honrou. Mas aí a vice-reitora lá é enfermeira, lá da UFJ, e ela pegou a palavra e disse isso: eu sou ex-aluna da professora e muitos aqui são ex-alunos da professora. E a professora era eu. Então, eu acabei me sentindo homenageada também. Vamos encaminhar mais para o final. Eu queria que a senhora pudesse fazer uma lembrança aí da sua infância, né? Como é que era a sua infância? Se pudesse, inclusive, descrever assim, esse local onde estava a Ana Luísa criança, o que ela fazia, aonde que era? Bom, como eu já disse, foi lá em Jataí, né? Na infância, eu só posso ter boas lembranças, eu tenho muitas boas lembranças. A minha primeira escola foi na casa de uma professora, porque eu não tinha idade para entrar na escola pública, não deixaram por conta da data do aniversário. E aí eu fui alfabetizada, aprendendo a fazer bolo, acompanhando a tia no banco, preenchendo, ela me ensinando a preencher cheque. Então foi uma infância muito feliz, né? Com os meus irmãos, brincando de carrinho de rolimã nas calçadas, soltando pipa, né? Criando coelhinho. E assim, eu aprendi a fazer crochê brincando na rua. Hoje ninguém brinca na rua, né? Mas a gente brincava na rua. Eu sentava na calçada e sentava meninada e eu aprendi a fazer crochê ali, né? Brincando, tá? E eu só tenho coisas boas para lembrar. As férias eram passeando na casa da tia Zélia, em Mineiros, né? Que eu achava aquilo fantástico. A gente ia para lá e ficava o mês todo lá na casa da tia Zélia. Uma casa cheia de música o tempo inteiro, né?
tenho 3 primos lá. E a tia Zélia é muito acolhedora, muito amorosa. E era um grande passeio ir lá para casa da tia Zélia. A gente não tinha recurso, praia, essas coisas, não se falava em casa, né? E para mim aquilo ali estava ótimo. Ou então em Rio Verde, na casa dos avós. E depois eu voltei, fui para o grupo, né, grupo escolar. Minha mãe sempre nos colocava em escolas públicas. Escolhia, a gente ia para onde estava o melhor professor. Ela saía procurando o professor. Às vezes a gente estudava num grupo escolar lá na vila, né? Tinha que andar a beça. Mas era lá que estava o professor que minha mãe tinha escolhido. Então ela não escolhia a escola, ela escolhia o professor. E a minha formação foi assim, né? Com os meus pais trabalhando, minha mãe trabalhando, meu pai. E a gente tendo tarefas em casa para cuidar das plantas, para cuidar da roupa, né? E às vezes passeando em fazendas próximas da cidade, sempre com os meus pais juntos. Então, assim, eu só tenho boas lembranças em família, dos amigos. Tinham vários amigos na Redondeza, né? Assim, aqueles vizinhos que você passa a chamar de tia, né? E que a gente saía, subia na carroceria da caminhonete, ia para a fazenda debaixo de uma poeira enorme e sobrevivia. Foi muitos primos, convivência com os primos também foi... Isso é fundamental, né? Assim, eu prezo muito a questão de família. Então, avô, avó, passar o Natal na casa dos avós, a gente sempre ia, né? Chegava na casa do avô, dos avós, tomava conta da minha mãe, minhas tias, tomava conta da cozinha, aquela fartura, e fazia árvore de Natal enrolando anel de pipoca. Até a gente tem muita coisa. Eu estava conversando com uma prima ontem, né, da minha contemporânea, da minha faixa etária, ela dizendo que a gente tem tanta coisa boa para lembrar, né? Então, quando a tristeza aperta por problemas, né, atuais, a gente volta lá no passado e traz para a memória tantas alegrias, tantas coisas boas, né? Que fizeram parte da nossa vida e nos fizeram, né? Na verdade é essa, nos fizeram. É isso que nos construiu. Que Ana Luísa é um pouquinho de tudo isso. Se a gente pudesse fazer esse exercício, né? Que é um exercício interessante, de uma mensagem tua para Ana Luísa criança lá, que está brincando lá com o coelhinho, né? Qual seria essa mensagem? Uma dica? Eu fiquei pensando, sabe? Eu fiquei pensando, como é que... O que eu diria para Ana Luísa? Eu fiquei de volta ao futuro. Eu acho que eu diria para aquela menina, olha menina, se prepara. Se prepara porque o mundo é muito maior do que essa cidade aqui. É muito maior do que essa rua aqui. É muito maior do que a sua escola. Se prepara. Porque você vai conhecer esse mundo. E você precisa de estar pronto, né? E se a menina conversasse comigo, falou, mas como é que eu vou me preparar? Faz amigos, conserve esses amigos, não se afasta deles, não deixe eles afastarem. Honra seu pai e sua mãe. E estuda.
Estuda. Estuda porque aprender é bom demais. Você vai ver, tanto que aprender é bom. Tudo que você puder aprender, você aprende. Escolhe um caminho e vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Você vai ver, quanto mais você aprender, mais longe você vai chegar. Muito obrigado por dividir suas histórias conosco. Espero que a gente possa, hoje dia 10 de maio de 2023, eu, Pablo Lisboa, estou com o Murilo Franco na técnica, e que esse documento, que é essa entrevista, possa servir para a história da UFG, para que ela siga o seu ciclo de renovação, sempre que os novos possam se basear em experiências tão bonitas como o da senhora. Eu que agradeço muito mesmo pela oportunidade de quase viver tudo de novo. Muito bem, muito obrigado.